paz do Senhor. Amém. Só os felizes levanta a mão e diga graças a Deus. Gente, que bom poder servir mais uma vez esse altar, nessa ocasião de uma maneira um pouco mais intensa e um pouco mais especial, nessa conferência UPR, Unidos pelo Reino. Minha palavra de gratidão ao pastor Leal pela confiabilidade de servir essa casa, e servindo essa casa, servindo aos nobres pastores que ladeiam em torno desse altar, bem como a nave da igreja, tantos distintos obreiros, pregadores, missionárias, servos e servas do Altíssimo. Bom rever pessoas queridas. Rever o pastor Leal é para mim uma maneira de ser presenteado pelo céu. O pastor Leal me deu o presente de servir a Via Tropical, tanto aqui quanto em Minas. Foi algo muito especial. O evento que ocorreu lá deu mais de 1000 pessoas. Foi algo surreal. A cidade foi sacudida por um mover de avivamento sobrenatural. Rever pastor Márcio, grande homem de Deus, tive o prazer de estar com ele em uma vigília. Foi algo muito especial também. Pastor William, fazia muito tempo que não via, também foi em uma vigília. Deus abençoe o senhor, viu? Elias, homem de Deus, trombeta de Deus, tantos pastores que estão nesse altar. Minha palavra de gratidão em poder servi-los com uma porção da palavra. Gente, vamos ao texto da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, por gentileza. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 9. Os que acharam com sinal digam lindo amém. Amém. Está escrito: e Paulo teve de noite uma visão. O que ele teve? Em que se apresentava um varão da Macedônia e rogava-lhe dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Versículo de número 14. E uma certa mulher chamada Lídia, qual é o nome dela? Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Versículo de número 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, chamava dizendo: estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, saia dela. E na mesma hora saiu. E na mesma hora saiu. Versículo 27. E acordando o carcereiro, vendo aberta as portas e as prisões, tirou a espada e quis se matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo chamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos estamos aqui. E pedindo a luz, saltou dentro, todo trêmulo, prostrou-se de Paulo e Silas,
e tirando para fora disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para salvar-me? E eles disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Levante a Bíblia o mais alto que você puder e diga: Senhor Jesus, continua falando nesse lugar, nessa ocasião, por esta palavra. Eu acredito que esta palavra, dentro de alguns momentos de revelações da sua parte, vai introduzir na minha vida o seu propósito. Diga: Espírito Santo, continua falando, me renova, me aviva, me desperta, me levanta com poder e autoridade. Se você crê, tome assento, dando glória a Deus. Gente querida, nós estamos diante de um texto, sendo esse texto um texto extraordinário, dentro de uma das missivas ou viagem missionária do apóstolo Paulo. Haja vista que, quando Paulo deseja realizar essa viagem missionária, no seu itinerário não estava a região da Macedônia, tampouco a cidade de Filipos. A ideia da missiva era ir para a Europa, mais precisamente a região da Espanha. Porém, o Espírito Santo diz não a Paulo. Então Paulo calibra o itinerário e deseja ir para as costas da Ásia. Pela segunda vez, o Espírito Santo diz não ao apóstolo Paulo. Sendo assim, como pode o Espírito Santo dizer não a quem quer pregar o Evangelho e cumprir uma das ordens de Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho? Esse ide por todo o mundo e pregai o Evangelho não tem fronteiras, é universal, é global, é para o mundo inteiro. E porque o Espírito Santo está interrompendo o itinerário da agenda de Paulo no tocante à missão e à pregação do Evangelho, porque nem sempre a minha agenda do Evangelho está alinhado com a agenda do céu. Vou repetir: nem sempre a minha agenda de pregar o Evangelho estará alinhado com a agenda do céu. Então, quando o Espírito Santo diz não a Paulo, ele está procurando alinhar a agenda de Deus, o propósito do céu na vida de Paulo. Deixa eu liberar uma palavra para você, obreiro, para você, pastor, pregador, homens e mulheres de Deus. Nem sempre a sua ambição em fazer algo pelo reino estará alinhado com Deus. Deus interromperá e falará não a você e te dará uma nova direção
para que você não erre o alvo do propósito. Levante a sua mão que eu vou liberar a primeira palavra. Os céus estão dizendo para mim e para você que nosso chamado, nosso ministério, o dom que foi confiado a nós e aquilo que Ele nos deu como expansão do reino que é a igreja, Ele passará por um alinhamento espiritual. Só que olha que interessante, quando Paulo recebe o não, ele vai pernoitar numa cidade próxima chamada Troade. Qual é o nome da cidade? Qual é o nome da cidade? Quando ele pernoita em Troade, na calada da madrugada, ele tem uma visão. E na visão, um varão com indumentárias semelhantes à da Macedônia grita: socorro! Ei! Socorro! Aí! Ajuda-nos! Paulo acorda de manhã, se comunica com Silas e diz: entendi o não. O não que eu recebi me promoveu a ter uma visão que corrigiu a minha rota e o meu itinerário missionário. Toda vez que o Espírito Santo lhe dizer não, será acompanhado por uma visão de Deus. E nessa visão de Deus será especificamente esclarecido a você qual é a missão que você tem que cumprir. Então sacode esse irmão que está do teu lado e diga: por esses dias os céus vão se abrir e uma visão lhe será delegada, e nessa visão o céu vai corrigir a sua direção. Paulo pega uma embarcação com Silas, vai para a região da Macedônia, e quando ele chega na cidade de Filipos, Paulo, que tem um costumeiro hábito de orar, isso está começando a estar extinto entre nós obreiros, o hábito de orar. E Paulo vai procurar um lugar para orar, um lugar que ele chama de lugar da oração. Só que quando Paulo chega lá, para surpresa dele, tem um grupo de mulheres que já está orando. Aí Paulo entende o não do Espírito. A visão é resposta de oração desse grupo de mulheres. Sempre. O não que eu recebi, a visão que eu tive, é resposta de Deus à oração desse grupo de mulheres. Talvez você não entenda, mas vai passar a entender agora com clareza. Esta igreja aqui é resposta de oração para esse bairro. O pastor Leal é resposta de oração para um público de pessoas. Os senhores pastores e pregadores aqui, aonde exerce o ministério que Deus lhe confiou, vocês são resposta de oração para um grupo de pessoas. Diga para o irmão que está do seu lado: você é a melhor resposta de Deus para alguém.
resolve então pregar. E quando Paulo prega, o texto diz: e a palavra entrou no coração de Lídia. Oi, ela não estava no grupo de mulheres orando, diga, estava. E por que que a palavra entra no coração dela? Exclusivamente dela. Que o fato de eu participar de um movimento de oração não significa que eu sou regenerado. O fato de eu participar de um movimento de adoração não significa que eu sou adorador. O fato de eu participar de uma escola bíblica não significa que a palavra me transformou. O fato de eu ser membro de uma igreja não intensifica que eu sou salvo. O texto diz que quando Paulo prega, a palavra entra no coração. Hebreus, quando vai falar da palavra, diz que ela é uma espada. Dois fios, dois cortes. Entra com mais facilidade do que o bisturi de um médico. Vai entre juntas e medulas, discerne o pensamento, a intenção do coração. Então quando Paulo prega, a palavra entra onde Paulo não tem acesso, mas a palavra tem. Que revisa o ar de saúde. Deixa eu liberar uma palavra para você. Tem gente aqui que vai sair que nem Jeremias, a palavra pegando fogo nos ossos. Tem gente que vai sair daqui com a palavra martelando que nem martelo na rocha. Tem gente que vai sair daqui que nem palavra doce no mel, mas vai sair com a palavra. Vendedora de púrpura, comerciante da região, veio como imigrante de Tiatira, naquela região, montou um negócio, era uma mulher bem sucedida no que fazia, e o maior desejo dela era ser transformada. Por isso que ela fazia parte do movimento de orar. Só que hoje a oração, ela te conecta com Deus. Isso é verdade. O louvor drena a alma e te prepara para a atmosfera do céu. Isso é verdade. O estudo da palavra calibra a mente ao entendimento melhor. Isso é verdade. Os dons edificam a igreja, que é o corpo de Cristo. Mas a única coisa que transforma o homem do zero para 100% é a palavra. Eu vou liberar uma palavra para você, vindo glória comigo. Você vai sair daqui hoje tão cheio da palavra, que quando você chegar na faculdade, a tua boca vai estar cheia da palavra. Quando você for para a empresa, os teus colegas vão ouvir você falar, mas fala cheio da palavra. Quando você andar pelas ruas do teu bairro e alguém conversar com você, você vai estar cheio da palavra. Quando você vir para a igreja e tiver uma oportunidade, você estará cheio da palavra. O texto diz: Lídia e sua casa. Diga comigo, Lídia e sua casa.
foi batizada. Diga assim, bobinho. Você não tem noção do impacto da palavra. Mudou a história de Lídia e fez uma extensão na família inteira. Aí Lídia chega para Paulo e diz: você me acha fiel? Você me acha fiel? Então, se hospede na minha casa. Faça dela uma base missionária, uma base da pregação aqui na região. Faça da minha casa uma extensão do reino, uma extensão da igreja, uma extensão missionária. Quem olhar para minha casa verá uma referência. Quem olhar para minha casa verá um farol de Deus. Diga para duas pessoas: esse ano tua casa vira referência. Aí Paulo usa a casa de Lídia como uma base do evangelho, da obra missionária, da pregação, e começa, pastor William, meu amigo, a discorrer na região. Mas ele sempre ia para o lugar da oração. Diga, Paulo tinha o hábito de orar. Diga, é bom ter o hábito de orar. Eu aprendi a orar dentro de banheiro de empresa, quando trabalhava. Eu aprendi a orar em ônibus, metrô. Eu aprendi a orar andando de moto, mas estava orando. Aprendi a orar dentro do carro, indo pregar, voltando de pregação ou indo para algum propósito. Eu aprendi a orar dentro de aeronave, de avião. Aprendi a orar. Eu aprendi a orar no meu quarto. Aprendi a orar no monte. Aprendi a orar na igreja. Aprendi a orar porque eu entendi que o único meio de um obreiro estar vivo é ele cultivar o bom hábito de orar. A maior referência de oração que nós temos é Jesus. Ele sempre se retirava para o... E diga para o seu irmão: tem momento que você precisa orar sozinho. Voltando à pregação, isso aqui só é um termo pastoral. Oi, Paulo vai para o lugar da oração. Só que a cidade já tinha um dono. Não sei se você crê nisso. Tem uma das ministrações que eu ministro, que são 3 ministrações sobre batalha espiritual. E existem principados que dominam cidades, dominam esquinas, bairros, estados e até nações. E já havia um principado que dominava a cidade de Filipos, e o point era a praça. Fazia-se uma fila. Os agenciadores, os empresários, os que lucravam com a movimentação espiritual que ocorria por uma jovem escrava, que segundo alguns livros históricos diz que ela tinha um espírito antigo, porque de fato os demônios são espíritos antigos. Oi. E ela revelava RG, CPF, placa do carro, endereço que mora, o nome da amante, a cor da casa. Na realidade, era um movimento de revelatório, de adivinhações. Eu vejo
nos dias atuais, pessoas se encantando com o movimento da adivinhação. Profecia é uma coisa, adivinhação é outra coisa. Profecia tem um tripé: corrigir, edificar e exortar. Se a profecia não te corrige, não te exorta, não te edifica, não é profecia, é adivinhação. E tem uma galerinha aí que não pode ver um profeta que revela CPF. E por que esse movimento do revelatório, da visagem, da profetada termina em voto de 500, voto de 1000, voto de 2000? Porque a ideia não é te corrigir, não é te edificar, não é te exortar. São verdadeiros amalequitas, saqueadores. Diga para duas pessoas assim: não cai no conto do vigário. Aí Paulo passa, ó para você ver como é fácil se confundir se você não tem discernimento. Esses aí que passa por aqui é servos do Deus Altíssimo. Se for pastor, se nós dois tem alguém que chamasse assim, pastor Elias, e o pastor Marcos Coelho é servos do Deus Altíssimo. A gente, ó, servão. Porque hoje esse lubrificante da fama no altar empolga muita gente. Está conosco o pregador interplanetário. Ele subiu, vai crescer. Está aqui a última bola da vez do estudo bíblico. Diga para o seu irmão, olha o que diz a Bíblia. João Batista dá a maior aula de reconhecimento. Eu não sou digno de dobrar o joelho e desatar as alparcas da sua sandália. Importa que ele cresça e eu diminua. Eu concluo aqui a pregação. Eu fui pregar numa igreja muito famosa em São Paulo. Aí o pastor falou assim: não precisa participar do culto. Come tudo que tem lá. Tem coisa boa, tem sushi, tem salmão, tem água de coco. E tinha uns profetão lá, tinha uns cantorzão lá. E a conversa lá é quem tinha o melhor iPhone, quem tinha um anel mais caro, e quem tinha o melhor carro, e quem já conquistou o melhor apartamento. Aí eu chego com o meu Uno lá. O carro mais barato que eu vi lá foi uma BMW. Aí diga para o seu irmão: estão invertendo os valores? A conversa tinha que ser assim: quantas almas você ganhou no teu ministério? Quantas pessoas você libertou da escravidão de Satanás? Quantas pessoas você levou até a casa de recuperação para se recuperar e sair de lá um obreiro, um pregador, um missionário, um cantor? Diga para o Senhor: essa conferência na realidade é uma metanoia, vai mudar a tua mente. Voltando à pregação, esse aí é servo do Deus Altíssimo. E Paulo vai embora, vai para o lugar da oração. De novo, esse aí, além de ser servo do Deus Altíssimo, se tu não pegar esse aqui eu vou voar. Além de ser servo do Deus Altíssimo, prega.
caminho da salvação. Diga assim para o seu irmão: você não entendeu. Até o diabo sabe que você está pregando o caminho certo. Pastor Márcio, na minha cidade, não vou falar por questão de ética, pastores, pastor Léo, um pastor se afastou do caminho e chegou em mim assim, e eu vi ele com uma roupa meio estranha, descolado. Eu falei: e aí, pastorzão? Ele falou: eu não sou mais pastor. O que é isso aí, pastor? É que agora eu estou tocando os atabaques, eu estou batendo os tamborim, eu estou tocando um berimbau. Eu falei: não entendi, pastor. Eu estou agora sendo preparado para ser pai de santo. Eu cheguei para ele e falei assim: tu era filho do santo, e agora se inverteu. Ele falou: é que não deu certo lá, eu vou ver se está certo aqui. Diga para o irmão que está aqui: você não tem que tentar dar certo, aqui você já está no caminho certo. Concluir. Aí Paulo olha para Jó e diz: o meu problema não é você, o meu problema é o que está dentro de você. Dentro de você tem um principado que governa esta cidade. Efésios capítulo 6, Paulo escreve: a nossa briga não é contra a carne, não é contra o sangue, é com o principado, potestade, legiões nas regiões espirituais. O problema não é teu marido, é o que está operando nele. O problema não é teu filho, é o que está operando nele. O problema não é o teu casamento, é o que está operando do casamento. O teu problema não é tua família, é o que está operando para dividir a família. O teu problema não é a empresa, é o que está operando lá. O teu problema não é a faculdade, é o que está operando lá. O teu problema não é a cidade, é o que está operando na cidade. O teu problema não é o estado, não é o Brasil, é o que está operando nos bastidores. Jesus, quando vai falar de demônios, Jesus diz assim: o valente, quando ele se apropria de uma casa, e aquela moça era uma casa espiritual, se apropria de uma casa, ele diz: a casa é minha, e se arma lá dentro. Mas quando chega um valente maior, desarma ele e põe ele para o lado de fora e diz: a casa agora é minha. Diga para o seu irmão: eu vou te dar um conselho agora, para você nunca ficar vazio, mas sempre cheio do Espírito Santo. Aquele demônio sai em volta da terra, procura 7 demônios piores do que ele e diz assim: vamos ver se a casa está vazia, porque se ela estiver vazia, a gente ocupa de novo e causa um estrago pior. Diga para o seu irmão: se você já foi liberto, já foi regenerado, já foi selado, já foi mudado, mantenha essa casa cheia do Espírito Santo de Deus. Aí Paulo diz: espírito da adivinhação, sai dela! E ela foi liberta na... Chegaram a informação aos empresários, aos agenciadores, aos donos dela, porque era uma escrava comprada, e eles levaram a denúncia até as autoridades, magistrado. Eu disse que quando eu for presidente do país, do Brasil, eu vou copiar a legislação de Filipos.
Porque eu nunca vi alguém acusar, julgar, condenar e concluir a tarefa tudo no mesmo dia. Porque aqui no Brasil, quando alguém vai para a justiça, fica 10, 20 e 30 e 50 anos e nada acontece. Mas aqui não, aqui foi na hora, ainda que de maneira imprópria, mas foi no mesmo dia. Acusou, fez o julgamento, já fez o sentenciamento, 40 chibatadas menos uma, lei romana, 39, açoite. Foi tudo no mesmo e condenação. No cárcere subterrâneo, com os pés no tronco e as mãos no tronco. Diga assim comigo assim: crente diferente, cheio do Espírito Santo, é muito perigoso. Eu fecho aqui essa mensagem. Paulo está preso, Silas está preso. Silas! Você aguenta cantar uns hinos aí? Eita glória! Aleluia! Oh, glória! Porque eu tenho o hábito de orar. E não é uma cadeia que vai impedir eu de orar. Aí Paulo começa a orar. Como é que é a oração de Paulo? Deus, eu só estou aqui por causa do não. Eu só estou aqui por causa de uma visão. E por causa do não e da visão, a gente mudou a história de Lídia e de toda a sua casa. Por causa da visão e do não, a gente mudou a história daquela jovem adivinha. Mas olha onde nós estamos, Senhor. Estamos presos, açoitados, mas mesmo com dor, a gente não vai parar de orar e nem de cantar hinos ao Senhor. Cadê o pastor Vitor? Aí Silas começa a cantar. Olha o louvor que Silas começa a cantar. Ele canta com tanta graça, com tanta emoção, que a Bíblia diz que os presos escutavam. Os presos escutavam. Canta, Silas. Canta, Silas. És meu Deus, cantarei com toda a igreja. E o texto diz: e de repente houve um
tão grande terremoto. Segura para você ouvir a revelação. O terremoto que deu em Veneza quase quebrou a Itália. O terremoto que abalou a Grécia quase destruiu a economia da Grécia. O terremoto, maremoto que deu na região do Haiti quase devastou o Haiti. O terremoto que deu nas regiões do Japão, nós vimos em vídeos pela televisão os mares invadindo com terremoto, maremoto, destruindo várias cidades do Japão. Quantos países são destruídos? Cidades, milhares de pessoas perdem vida. Me mostra esse terremoto destruindo alguma coisa. Diga para o seu irmão, esse terremoto aqui não é natural, é espiritual. Diga para ele, quem causou o terremoto foi o Espírito Santo. Quer ver a prova? Quer ver a prova? Vem aqui, varão, você de amarelo. É você que vai pegar. Segura aqui, meu filho. Segura. Fala como profeta. Igreja. Igreja. Em Atos capítulo 2, a Bíblia diz: cumprindo-se o dia de Pentecoste, de repente, esse de repente é o Espírito Santo. De repente veio do céu um vento veemente, impetuoso, e encheu a casa. Todos estavam reunidos, sentados, causou ele foi o Espírito Santo. Foi de repente. Os alicerces lá embaixo da terra, o alicerce, a sapata, a estrutura começou a se mover. As correntes que prisionavam os presos, Paulo, Silas e todos os prisioneiros, as portas que estavam lacrando eles começaram a abrir. 1, 2, 3, 4, 5. Aí o carcereiro desesperado: eu vou me matar! Tirou a espada: eu vou me matar. Paulo diz: eu preciso de luz, clareia aqui. Ei, altura, não precisa se matar, porque isso aqui não é rebelião, isso aqui é a presença do Espírito Santo. Estamos todos aqui, e todos os presos de joelho. Eu quero Jesus. Eu quero o que Paulo tem. Eu quero o que ele está sentindo. Eu quero. Aí o carcereiro: o que é necessário para eu ser salvo? Aí Paulo prega: creio no Senhor Jesus, porque a palavra vai. Creio no Senhor Jesus e a palavra vai entrar. Creio no Senhor Jesus e a palavra vai entrar e será salvo.
passado, pastor Léo, passei 9 minutos. Foi por causa do não, que depois veio a visão. Lide, sua casa mudou de vida. A jovem adivinha mudou de vida. Os presos mudaram de vida. O carcereiro mudaram de vida. Diga para o seu irmão: o teu ministério só vai dar fruto, só vai ter êxito se você seguir a visão, a visão, a visão, a visão, a visão, a visão, a visão. Segura de pé, segure na mão do seu irmão. Pastor, ele me ajuda, eu navegarei. Levante a mão do seu irmão mais alto que você puder. Isso. Feche o corredor. Levante as mãos. Eu só vou fazer essa oração, vou passar para o pastor El. E o William já entra cantando: eu navegarei, pastor William, meu amigo. Levante a mão e diga assim: Senhor Jesus, essa conferência é a primeira de milhares que vão mudar ministérios, chamadas, igrejas, obra, tudo pelo reino. Diga: Jesus, eu só preciso de um combustível, eu preciso do Espírito Santo. Diga: essa casa não pode ficar vazia, ela precisa ser cheia. Diga: Espírito Santo, me enche agora, me enche agora, me enche agora, me enche agora. Fecha os olhos e adore, 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 adore. Espírito, Espírito, que desce novo. Vem, homem, vem.
Senhor.